Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e todas. Obrigado aqui pela minha vez aqui de fazer a apresentação. Eu queria lembrar também que, além dessas redes sociais que o Sérgio Lerrer comentou, a LESP tem também um canal no YouTube, onde vocês podem também acessar várias gravações de podcasts, que nós já temos lá, inclusive, uma série importante sobre a reforma administrativa, e uma sequência de entrevistas que a gente chama de LESP Talks, onde consultores entrevistam convidados externos. E nós também postaremos esses vídeos, além das redes sociais que o Sérgio Lerrer mencionou, no nosso canal do YouTube, que vocês podem também se inscrever para acompanhar as nossas publicações. Então, sem mais atraso aqui, eu vou também compartilhar uma tela de apresentação aqui da minha palestra e, enfim, vou falar aqui rapidamente, que é o que foi me solicitado, né, para falar um pouquinho sobre a atuação por políticas públicas setoriais econômicas. Né? Eu sou também consultor da área do Núcleo de Economia, assim como o Paulo Viegas, da consultoria do Senado, além de estar na presidência da LESP, a minha área de Economia e Agricultura, particularmente. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Assim que a gente... Isso, passou aqui. Isso. Bom, eu vou tentar ser rápido aqui para não repetir alguns pontos que já foram abordados aqui pelo José Dantas. Aqui, perdão, tem um erro de digitação, entender o lugar do município na economia, né? E que o Leonardo Gadelha já comentaram, mas eu vou trazer também de forma complementar aqui parte dessas informações. Né? Então, eu acho que para a gente entender como o município pode atuar do ponto de vista da promoção da economia municipal, né? Quer dizer, o município é também um lugar onde as atividades econômicas efetivamente se realizam. Né? Nós temos que entender alguns aspectos, né, da Constituição, né, que são fundamentais. Né? Claro que muitos de vocês aqui vou estar chovendo no molhado, né, que já tem esse conhecimento, mas como nós temos um público muito heterogêneo aqui presente na nossa live de hoje, então acho que é importante chamar a atenção, porque nós temos alguns artigos da Constituição, primeiro, que dizem o que são bens da União. Né? Então, isso é importante entender quais são 10 incisos que tratam de diversos bens que são da União, sobre os quais existem restrições, né, não só de uso, mas também como de legislação. Então, é importante entender esse universo, né, do que é da União, o que é dos estados, o que pode ser dos municípios. No artigo 21, como o Dantas e o Leonardo já comentaram, nós temos 25 incisos que tratam de diferentes competências executivas da União. E, da mesma forma, no artigo 22, a gente vai ter o que a gente chama de são competências legislativas privativas da União. Também só a União, só o Congresso Nacional pode legislar sobre esses temas, são 29 incisos, eu não vou relacionar todos aqui, a gente não tem tempo para isso. No artigo 23, a gente tem as competências executivas comuns, aquelas que podem ser executadas em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, são 12 temas em que as competências são comuns. Então, é importante entender, quando a gente fala de competência comum, a gente está falando de competências executivas, o que pode ser feito. No artigo 24 da Constituição, a gente tem as competências legislativas concorrentes da União, Estados e Distrito Federal. E tenho aí, eu quero destacar que são os assuntos, né, que podem ser legislados tanto por União, Estados e DF, né, mas, nesse caso, compete à União, nessas competências concorrentes, né, estabelecer normas de caráter geral. O artigo 26, com apenas 4 incisos, ele fala do que são os bens dos estados. Né? E aí é importante lembrar que a Constituição ela trata também de quais são as competências dos municípios. Eu não vou detalhar aqui todas elas, né? Mas ela abre um leque de possibilidades ao dizer que os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local. Né? Então, não especifica que assuntos são esses, mas são aqueles que, por exclusão, não são de competência exclusiva da União,
né? E nós, dentro das competências exclusivas, nós temos aquelas que são, por exemplo, de iniciativa privativa do presidente da República, de iniciativa privativa do Congresso, a Câmara e Senado, né? Mas nós temos nos outros incisos, né, suplementar, então, a legislação federal e estadual no que couber em relação a esses assuntos de interesse local, para os quais os municípios têm possibilidade de legislar, instituir e arrecadar tributos de sua competência, como o Dantas já mencionou, né, tem o ISS, IPTU, enfim, criar, organizar, suprimir distritos, tratar de serviços públicos de interesse local, incluindo aí transporte coletivo, por exemplo, que tem caráter essencial, transporte coletivo que circula dentro do município, educação infantil, ensino fundamental, saúde, controle do uso e parcelamento do solo urbano, né? E prover a proteção do patrimônio histórico e cultural local. Então, de forma implícita, né, aplicando o interesse local sobre a competência concorrente, o município pode legislar sobre normas que tenham origem também nos estados da União, legislar de forma complementar, né? Claro que essa legislação não pode entrar em choque. Eu estou falando disso, quer dizer, mas se eu ia falar de economia, isso tem tudo a ver, porque o município conhece melhor quais são as possibilidades e as necessidades de regulamentação das atividades econômicas que tenham mais importância ou que venham, possam vir a ter importância estratégica para o desenvolvimento municipal, né? Então, é claro que não é um olhar que pode se voltar apenas para dentro do município, né? A atividade econômica ela não se confina, né, nos limites administrativos do município, ela se interrelaciona, né, com o restante da sociedade. Eu precisava, e eu acho que foi o marido dela que deu fim no celular dela. Se puderem cortar aí o áudio de quem eu entrou. Tenho. Ela resolve, de fato, toda vez que eu posso. Tem alguém com o áudio aberto? Obrigado. Então, no artigo 31 da Constituição, ela fala especificamente da fiscalização do município, que tem que ser exercida pelo Poder Legislativo, acho que já foi mencionado pelo Dantas e pelo Gadelha, né, através de controle externo e dos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura tem que ter os sistemas de informação e de controle interno que permitam acesso aos vereadores, à Câmara Municipal, para que ela possa, de fato, exercer a fiscalização sobre enfim, as atividades que são exercidas pela Prefeitura. E o controle externo da Câmara está sob a responsabilidade dos tribunais de contas dos estados. Tudo isso tem relação com a atividade econômica? Direto ou indiretamente, sim. Na Constituição, nós temos ainda os princípios de ordem econômica. Eu também vou passar aqui rapidamente: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência. Todos esses princípios têm que ser considerados na hora em que a gente for, a gente que eu digo, as câmaras, né, e forem legislar, assim como os estados, né, legislar sobre aspectos econômicos, tem que obedecer a esses princípios de ordem econômica, né? No parágrafo único desse artigo 170 da Constituição, nós temos ali o dispositivo, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E aí eu resolvi, como a gente está falando de atividade econômica aqui, nessa parte da nossa live, chamar a atenção para a Lei 13.874 de 2019, né? Vou falar mais à frente. Ainda no artigo 169, nos artigos 179 e 80, a União, Estados, DF, municípios, né, tem que dar também, isso está na Constituição, né, às microempresas e empresas de pequeno porte, um tratamento jurídico diferenciado, né, visando o incentivo pela eliminação ou redução das dificuldades por meio de lei e simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Isso é um dispositivo constitucional. E no artigo 180 diz também que União, Estados, DF e municípios devem promover e incentivar o turismo. Olha só que interessante, como fator de desenvolvimento social e econômico. E a lei que eu mencionei no antepenúltimo slide, essa que trata da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, são diversas outras leis que são alteradas por essa lei. Não estou trazendo aqui, não, a gente teria que ficar aqui um curso inteiro de 20, 30 horas para analisar os dispositivos dessa lei, mas ela trata de normas de proteção à livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica,
e disposições sobre a atuação, e traz disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Então, quando a gente está falando de Estado aí, a gente está se referindo à União, Estados e municípios, né, e os seus poderes. Então, o Estado, como agente normativo e regulador, hoje, né, tem que obedecer às disposições dessa lei que regulamenta aquele parágrafo único que a gente mencionou lá no outro slide. Então, eu vou trazer aqui dos 4 primeiros artigos da lei, né, que tratam sobre norma geral de direito econômico, que tem que ser observados, né, para todos os atos públicos de liberação de atividade econômica, inclusive pelos municípios, estados e municípios. Então, o artigo 2º estabelece, eu não vou listar aqui quais são, mas vou falar que é importante recorrer e acessar a lei para entender o que o artigo 2º fala. Os princípios da liberdade econômica. No artigo 3º, os direitos de toda pessoa natural ou jurídica, pessoa natural, como todo mundo sabe, também como conhecemos as pessoas físicas. E o artigo 4º os deveres da administração pública e das demais entidades que se vinculam à lei. Todos esses todas essas são disposições ligadas à Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. O artigo 5º da lei, aí eu acho que é importante trazer isso aqui também para o debate, diz o seguinte: as propostas de edição e alteração dos atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou os usuários dos serviços prestados, editados por órgão ou entidade da administração pública, incluída autarquias e fundações, serão precedidas de análise de impacto regulatório. Tá? Eu grifei ali em negrito, né, a administração pública federal. E porque não interessou ao legislador, né, que houvesse a imposição do processo de análise de impacto regulatório das normas no âmbito dos estados e municípios. Mas eu diria que essa é uma boa prática legislativa que tem que ser seguida por todos os parlamentos, inclusive assembleias estaduais e câmaras. Quer dizer, tentar, pelo menos, antever qual vai ser o impacto regulatório daquela norma que está sendo proposta. Isso não tem que ser depois que a norma é aprovada, evidentemente. A análise de impacto regulatório ela é feita ex ante, né? Durante o processo, a apresentação, ela tem que preceder a apresentação, se possível, né, da proposta legislativa. Em última análise, em último caso, essa análise ela tem que ser feita ao longo do debate do processo legislativo dessa norma, para que depois se possa então, fazer a análise dos resultados das políticas públicas. Aí, chegando perto do final aqui da minha apresentação, eu queria chamar para alguns temas de impacto econômico municipal que são relevantes, né, que têm que ser pensados por quem está tratando, enfim, da economia municipal ou mesmo nos estados. Primeiro é chamar a atenção para aquilo que o mundo todo está procurando alcançar já há 5, 6 anos, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, conhecida como Agenda 2030, porque as metas, as 169 metas e seus diversos indicadores devem ser atingidos até o ano de 2030. Então, isso é um desafio enorme para o país, que não só dá conhecimento a esse conjunto de objetivos, as metas e indicadores, mas ver também como que a legislação nos 3 níveis, federal, estadual, municipal, ela pode ou deva ser adaptada, ela que pauta as relações sociais e econômicas, a atuação do Estado, como é que ela deve ser alterada para que esses objetivos sejam alcançados. Nesse processo, eu diria o seguinte: é importante se ter uma visão sistêmica das políticas públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais, uma visão horizontalizada, né, do impacto impacto legislativo, né? Eu não estou falando do impacto regulatório, impacto legislativo das políticas públicas. Isso envolve uma atenção sobre o processo de planejamento e coordenação ou integração, mas também o monitoramento da execução, a avaliação dos resultados e a prestação de contas, que foi mencionada pelo Leonardo, chamou de accountability, né, que é o termo em inglês, que envolve prestação de contas, que o poder público tem que fazer, e responsabilização, que se pode dar de diversas formas. Isso tem que resultar, em última análise, na melhoria de qualidade, nos ganhos de eficiência do gasto público, né, que, a meu ver, ao contrário do que tem muito se pregado por aí, que há um problema de
elevado gasto público no país, tem um problema maior que talvez nem seja esse o necessário no momento atual, reduzir gastos, porque isso certamente vai ter impacto na eficiência dos serviços públicos, nas políticas públicas de modo geral, mas sim a melhoria desse gasto público. E outros dois temas que eu acho que também são relevantes e chamar a atenção, porque esse ano necessariamente tem que ganhar a atenção da sociedade de um modo geral, mas também dos poderes públicos, e particularmente aqui nos interessa também as assembleias e câmaras, né? Embora seja um debate que esteja sendo feito no âmbito do Congresso Nacional, é um debate que tem que envolver a sociedade. O primeiro é sobre a reforma tributária. Então, nós temos duas PECs principais, né, que instituem ambas o Imposto sobre Bens e Serviços, sendo que na PEC 110 de 2019 institui um IBS estadual e ela, só muito rapidamente, ela substitui esses impostos, são 9, se eu não me engano, IPI, PIS, COFINS, e inclusive ISS, né, que é o Imposto Municipal, e a PEC 45, que já institui um IBS federal e substitui IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E a outra é a reforma administrativa, que também foi mencionada pelo Leonardo, e que está mais aí na linha de frente agora, né, prestes a ser votada pelo Congresso. E, por fim, no último slide aqui que eu vou trazer para vocês, eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? Nós todos sabemos aí que houve o censo demográfico deveria ter sido realizado em 2020, não foi por causa da pandemia, novamente em 2021 não será realizado, não só por causa da situação sanitária, mas também por causa do cancelamento dos recursos, né, no orçamento federal. E provavelmente esperamos que seja realizado em 2022, mas o censo é importante porque ele é base amostral para as pesquisas diversas do IBGE e de outros órgãos públicos, mas do IBGE, que produzem dados estatísticos e geográficos que são essenciais para a formulação, monitoramento e avaliação dos resultados das políticas públicas. Então, não é um tema que está desconectado com as responsabilidades, por exemplo, no âmbito das câmaras municipais, que tem que fazer uso desses dados para planejar também a legislação municipal, assim como nos estados também. E o censo, por outro lado, ele também é fundamental para promover a atualização da contagem populacional, que é necessária para a repartição correta ou atualizada do Fundo de Participação dos Municípios, né, que faz parte do processo do contexto do Pacto Federativo. E, por fim, chamar a atenção aí para essas 6 leis que estão em vigor, que eu acho que tem muito impacto nas estratégias de desenvolvimento municipal. Algumas leis são mais antigas, outras mais recentes, né, mas é essa que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos. A água é um insumo fundamental, né, não só para as atividades econômicas, mas para a população. As diretrizes gerais de política urbana, estabelecidas nessa lei de 2001. Essa lei de 2005, que trata das normas gerais de contratação de consórcios públicos, que podem ser consórcios que envolvam só municípios, estados ou estados, né? Então, é uma lei que estabelece estratégias para que municípios possam compartilhar suas estruturas e potencialidades para prestação mútua de serviços. É uma lei que, por exemplo, dispensa de licitação a contratação para prestação de serviços quando essa contratação for feita junto a um consórcio público. Isso está em consonância com as estratégias de desenvolvimento territorial que foram utilizadas em governos anteriores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nova lei da regularização fundiária, muito importante também, tem um decreto especificamente que regula a regularização fundiária urbana, que é um decreto presidencial, né? E o novo marco legal do saneamento básico. Acho que com isso eu encerro aqui a minha apresentação.